Cláudio em Casa está no ar. Nosso entrevistado de hoje é o humorista João Cláudio Moreno. Boa noite, João. Boa noite. Eu estou com, acho que 20 anos que andei aqui em Natal. Quando eu andei aqui, o Lavoisier Maia ainda era menino. E vi a cidade, como ela está pulsante, como está bonita. E me preocupei, porque daqui a pouco ela pode também perder essa qualidade de vida, porque está todo mundo querendo vir morar aqui. Inclusive eu. Depois dessa entrevista, então, acho que vou me decidir. João, quando é que você identificou sua inclinação para o humor? Isso foi uma coisa que eu nunca pensei. As outras pessoas me diziam, eu queria ser padre, estudei para ser padre. Um dia minha mãe, que tem uma veia humorística muito forte, disse, você não vai dar para nada na vida. Você não vai ser médico, porque médico tem que estudar muito. Você não vai ser padre, porque padre tem que acordar às 5 horas da manhã para celebrar a missa. Você não vai ser revendedor da Avon. Você não tem paciência de mostrar aqueles catálogos com charisma, topázio, um Fogetabe, toque de amor, que eram os perfumes. Você vai dar para derrubar a Rudela. No Piauí, derrubar a Rudela, pode olhar no dicionário do Luiz da Câmara Cascudo, derrubar a Rudela quer dizer contar histórias. Isso. Embeber o povo, através do tempo, com essa atração fantástica que é contar história. E histórias engraçadas. Então eu fui ser funcionário público, fiz o curso de jornalismo, comecei a militar nas redações de jornais. E aí, como funcionário público, o governador do Piauí era o Alberto Silva, que hoje é senador, e começou a atrasar o salário. Aí eu fui e disse, eu vou imitar ele por aí para ver se eu ganho algum dinheiro. Aí eu imitava o governador dizendo, que espécie de funcionário é esse que não aguenta 5 meses de atraso? Que falta de patriotismo é essa? E aí eu fiz o primeiro show. E o salário no Piauí continua atrasado. E depois veio o Monsanto, que já explicava de outra forma, o Monsanto, que ficou famoso na TV Senado. Olha, se até a menstruação às vezes atrasa, imagina o salário. Mas aí, para ser humorista, quais as características? Ou melhor, para ser um bom humorista, o que é preciso? Bom, eu vou partir do princípio que eu acho. O humor é a saída. É quando a coisa aperta muito, é quando ela fica insuportável, quando ela é dolorosa, a saída é o humor. Por isso que na Suíça não tem humorista, lá tudo é perfeito, não precisa de plano de saúde, não tem fila para pagar o NPS, para se consultar, não tem atraso de salário, o índice de corrupção é muito baixo, os trens chegam na hora, não há choques, não há violência. Quer dizer, é uma violência diferente da nossa, uma violência mais movida pela, digamos, a fragilidade do ser humano, mas não é pela omissão do Estado. E aqui quando as coisas estão... Por que os maiores humoristas vêm do Nordeste? Porque lá você precisa recorrer ao humor, aqui no Nordeste, para sobreviver. Minha mãe, por exemplo, tinha 12 filhos. Quando era na hora do almoço, ela dizia, quem quer R$5 para não almoçar? Aí todo mundo, eu. Às 5 horas da tarde, está todo mundo com fome. Ela, quem quer dar os 5 para comprar a janta? Eu. E assim ia levando. Minha mãe teve 12 filhos e meu pai 33. Porque meu pai teve 3 mulheres. E quando meu pai morreu, minha mãe disse, teu pai não gozou a vida. Mamãe, pelo amor de Deus, você me mata de vergonha. Então eu acho que o essencial é a pessoa ter uma riqueza espiritual que diz assim, eu tenho que recorrer a esse recurso, a esse aspecto, para eu não sofrer, para eu poder enfrentar a vida com mais fortaleza. Certo, João. Humor. Vamos ouvir agora os alunos, quem começa a perguntar. Boa noite, João Cláudio, eu sou Luiz Eugênio. João Cláudio, você é jornalista. Eu queria saber como a carreira de jornalista ajudou no humor, se houve alguma ajuda disso. Eu acho que a carreira de jornalista, tanto eu tenho uma paixão por essas 3 formações, a do jornalista, a do psicólogo e a do arquiteto, o design. Eu acho que são formações muito completas, porque você tem uma noção humanista, você tem uma noção de cultura geral e você aprende a lidar com o público, que é as teorias que nós estudamos, vocês estudam as teorias da persuasão, né? As teorias da comunicação. Então eu acho que tem tudo a ver. O meu humor é uma transformação do noticiário para a piada, é do dia a dia, daquele cotidiano que interfere no dia a dia da gente, tanto que eu comecei fazendo isso, pegava a história e transformava em piada. E eu vou reproduzir para outro o que eu apreendi amando aquele personagem. É o que aconteceu. Impressionado em que sentido, João Cláudio? Impressionado em todos os sentidos, a inteligência, o carisma, o conteúdo do seu discurso. Ariano Suassuna, por exemplo. Então não é imitar o Ariano, mas reproduzir de uma forma cômica o discurso do Ariano. Olha, a língua portuguesa, não é verdade? A língua mais bonita
que já deu no mundo, não é verdade? Olha, tá demais, não tá? Estão acabando com a língua portuguesa, não é verdade? Olha, se eu chegar para qualquer analfabeto de Natal e perguntar o que é um livro, levantar um livro e perguntar, ele vai responder, é um livro. Mas se for em inglês não é book. Olha que coisa horrorosa, book, e se escreve book, não é velho? E eu não estou mais botando o nome de Antônio, Pedro, João, é só Ramaratruza, Luciano Grifo, Lohan Bergan. Eu fui dar os autógrafos, a mulher disse, bote meu nome, é Ruemita. Eu digo, eu não sei como é que se escreve isso não. Ela disse, é W-H-E-Y-M-T-H-A. Eu botei para a Ruemita um abraço. Daqui a pouco veio outra. Como é seu nome? Ela disse, Uedia. Eu digo, você é a irmã de Ruemita? Ela disse, como é que o senhor sabe? Eu digo, pô, solética eu não sei não. Ela disse, é W-H-E-Y-J-H-A. Eu botei para o Uedia um abraço. Aí na fila tinha um camarada, eu acho que ele pensou que eu era analfabeto. Quando chegou na vez dele, ele disse, o meu é Hugo, H-U-G-O. Quer dizer, não é só imitar o ariano, que pouca gente imita, é imitar o ariano ampliando a força, a beleza, a originalidade de um discurso que me interessa intelectualmente, que esse discurso, quer dizer, é fazer humor para dizer coisas muito sérias. Tá entendendo como é que é o negócio? Não é dizer, vocês chegaram cedo, que aquilo... Eu tenho pena daquele tipo de... Então, além de Ariano, existem outros artistas que te impressionam? Há muitos. João Gilberto Quem, me por impressiona. exemplo? Ariano, Alcione me impressiona muito. Jacques do Pandeiro, que eu faço no meu show. Luiz Gonzaga, que foi uma voz maravilhosa. Paulo Francis. Quando eu imito alguém, é uma homenagem. Eu imitava a Dercy na escolinha, ninguém sabia que era eu, porque o Carlos Manga, que era diretor da Globo, um dia teve uma reunião, ele falou, você não tem condição de ficar aqui na Globo não, porque o seu humor é muito intelectual. Aí eu falei, mas ele nunca assistiu um show meu, o meu show é popular, ele tem apelos populares. Aí eu, para satisfazer a ele e a outros, eu botei peruca, botei peito, botei vestido de mulher e fui fazer a Dercy Gonçalves. Ninguém sabia que era eu, até o meu motorista que me levava para a Globo, ele disse assim, seu João, quem é aquele viado que faz a Dercy? Eu falei, é um viado que tem lá do Piauí. Eu não falava que era eu. E a Dercy, e eu liguei, Dercy, é uma homenagem que eu fazia diferente do que o Agildo faz. O Agildo só falava palavrão. E eu pegava a Dercy, a essência dela, eu tenho 96 anos, cara. Eu não faço pechincha com a idade. Porque o que eu vou fazer pechincha com a idade? Eu ainda tô comível. A Henriqueta Brieba, ela tem 96, fala que é 94. Ela fica tirando 2. Inclusive, ela foi atropelada, porque ela foi acender vela para as almas, na encruzilhada, e foi atropelada. Mas também o que é uma mulher com 96 anos acendendo vela para as almas? Esperava um bocadinho, entregava em mão mesmo, daqui a pouco. Aquilo era uma homenagem. Eu fazia o Caetano Veloso com o Chico Anísio, o Gilberto Gil, que era um quadro super inteligente, gostoso. Eu fazia o Caetano Veloso e o Chico fazia o Gil numa rede. E o Chico fazia o Gil. São as primeiras questões, não é? As grandes questões essenciais, não é? As últimas, as primeiras e as do meio. Aí passava a bola para mim e dizia, claro que você sabe que o que você está dizendo, você talvez saiba que vai chegar lá sem saber que está chegando, porque talvez chegue sem saber que aquilo ali, chegando ou não, nunca chegará ou não. Quantas personalidades, mais ou menos, você imita hoje? Olha, tem assim, eu já imitei mais de 100 vozes, mas é assim... Tem tempo que eu imito e aí eu paro de ver aquele personagem e perco a veia. E a maioria dos personagens não são personagens famosos, são personagens anônimos, que eu conheci, padres, professores. Eu fiz tipo um inventário do Piauí. Em toda cidade que eu ia, eu sabia que tinha um professor gago, um vereador que gostava de discursar, não tem aquele político, um professor, um cozinheiro, um homossexual, uma prostituta famosa, esses tipos populares que eu fui fazendo o inventário desses todos. Agora, o personagem que não dá para fazer aqui, porque só fica parecido se for cantando, é o Luiz Gonzaga, que foi a voz mais bonita que eu já vi na vida. E quando eu ia voltando da escola, eu tinha 5 anos, essa história é bonita, eu escutei a primeira vez a voz de Luiz Gonzaga. E a voz penetrou, assim, a minha alma. Foi um negócio, assim, impressionante. De criança eu já reproduzia o Gonzaga falando. Já
usufruí tudo que a minha profissão podia me dar. E agora vou gozar o conforto junto com a minha família. Que era um grande humorista também, o Luiz Gonzaga. Nós vamos ver você imitando o Luiz Gonzaga. Você vai caçar a palavra do Luiz aí, que ele ia falando? Estava vamos- igual uma cascavel quando ia dar num bote. Vamos primeiro assistir ao VT. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz, para carregar. Fantástica imitação. Parece que você tem um carinho especial por imitar o Luiz Gonzaga, uma emoção maior. Eu tenho, claro, que o Luiz Gonzaga para mim é o maior artista do mundo. Não teve outro maior do que o Luiz Gonzaga. Eu fico emocionado até aqui. Eu assisti uma vez o show do Gonzaguinha e Gonzagão, aquele Vida de Viajante, e o Gonzaguinha vinha com a banda, com 16 músicos, e um guitarrista francês, um trompetista italiano entrou e fez aquele negócio, cantou apenas queria que você soubesse que aquela menina hoje é uma mulher. Agradou pra caramba. Lá vem o velho. Um zabumba, um triângulo, uma sanfona, um tamborete, ele abriu uma sanfona velha rouca. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. O teatro veio abaixo, aquela voz do tamanho do mundo. Isso é uma coisa fantástica. E eu tenho muito medo que o Brasil perca isso. Todo ano eu vou à festa do Luiz Gonzaga e me apresento, desde que ele morreu. Este ano está sendo difícil levar artistas do verdadeiro forró, autêntico, pé de serra, porque só tem espaço para as bandas, que fazem um forró inteiramente comercial, um forró menor do que o forró, que não é o forró que o Luiz Gonzaga fazia e nem que ele queria ver disseminado no Brasil. Vamos mais uma pergunta dos alunos? Boa noite, João. Meu nome é Andresa Cavalcante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência de sair do Nordeste e chegar aos grandes centros, como são considerados, né? E às vezes porque essa dificuldade, né? Tem uma dificuldade de passagem e tal. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Olha, imagina, eu sair de Piripiri já foi uma enorme dificuldade, porque Piripiri fica perto do Ceará e tem aquela serra grande, a Serra da Ibiapaba, que eu via da porta da minha casa, via aquela serra e achava que é perto. Quem mora perto da serra geralmente acha que a serra é perto. E você, quando é menino, vai se aproximando daquela serra e ela vai ficando cada vez mais longe. Um dia parece que ela ficou muito perto e eu tive medo e voltei. Porque eu imaginava que o mundo é da serra para cá. Da serra para lá é um abismo, é um buraco, é uma coisa tenebrosa. Mais tarde, muitos anos depois, eu descobri que o mundo é da serra para lá. Que da serra para cá não é nada. A minha província é um mundozinho pequeno que não me dá referência para nada, é muito doloroso. Então eu fui para morar em Teresina com 14 anos de idade, aos 28 eu fui para o Rio, e a distância do Rio não é só, do Piauí para o Rio, não é só física, é geográfica, é psicológica. Eu não conhecia nada daquelas coisas, viu? Túnel claro, túnel escuro, tiroteio, dia de chuva, gringo fazendo compra enrolado na toalha, bandido correndo com medo de polícia, mendigo transando nas calçadas em cima de jornal, as casas de papelão, sofá de papelão, televisão de papelão, poltrona de papelão, fogão de papelão, panela de papelão, fazendo sopa. Não sei onde eles arranjam tanto papelão daquele jeito. Aquele mundo estranho que eu não conhecia. E aí eu fazia piada com essas próprias coisas. Eu contava a história da máquina fotográfica, né? Que quando eu voltei para o Piauí, eu levei a máquina fotográfica automática, dessa que não precisa você
apertar, ela bate sozinha. Aí chamei minha família para bater a foto, ficou todo mundo no batente. Ajeitei um, levantei a cabeça de um, baixei o queixo do outro, apartei o cabelo de um no meio, deixei meu lugar para sair na foto. Quando eu corri para a câmera, botei no tripé, procurei o melhor foco, o melhor ângulo. Quando eu botei para disparar e corri para sair na foto, correu todo mundo, meus primos. A minha prima correndo na frente, eu digo: ei, Margarida, tu vai pra onde? Senhora, tu que é o dono, tem medo? Imagine nós aqui. Eles podiam achar que aquilo era mentira, mas era verdade. Elevador, escada rolante, coisas assim. Meu pai pensava que elevador era uma porta que comia gente, que abria, entrava e fechava. Quando abria de novo, não tinha nem um miolo. E uma vez nós fomos, uma mulher gorda, feia, entrou, quando abriu, saiu uma menina linda, moreninha. Daqui a pouco entrou a dona Gino Moraes, com 80 anos, fechou, quando abriu, saiu uma lourinha como você. O papai disse: vai buscar sua mãe. Vai buscar aqui. Mas eu disse, e preconceito, tem muito? Tem. 1,65 m, do Piauí. Agora, eu tenho a impressão que não há preconceito que resista ao talento. O talento, você pode não ser o mais bonito, você pode não ser o mais inteligente, você pode não ser o mais talentoso, o mais charmoso, mas você tem alguma coisa que lhe individualiza, que só você tem. Eu tenho que o Brad Pitt não tem. E se eu descobrir isso e tirar partido disso, então eu me amo, eu me amando, eu obrigo os outros a gostarem de mim, porque a beleza, eu não me refiro só à beleza física, a beleza não está na pessoa. A beleza é uma energia entre a gente e a pessoa, que eu revelo para uns e para outros não, que você tem a capacidade de ver em mim e ela já não tem. É mais ou menos isso. Mais uma pergunta. Boa noite, João Cláudio. Boa noite. Você estava falando sobre a mídia e eu queria saber qual a sua opinião sobre os programas humorísticos que a gente tem hoje em dia na televisão. Zorra Total, Praça é Nossa, Pânico na TV. Bom, eu não assisto, primeiro porque eu sou um despeitado, porque eu não estou lá. Eu gostaria de estar, mas não estar fazendo qualquer coisa. Estar fazendo coisa como eu fazia com o Caetano, o quadro do Caetano, que era muito bom. E eu assisti a Praça é Nossa por causa do Golias, que era um gênio, o Ronald Golias. Para mim foi o maior comediante, o comediante mesmo, que improvisava. A cara dele falando já era um sarro. O Chico Anísio, a importância que o Chico Anísio tem, a Globo não aproveitá-lo mais, não posso entender como pode acontecer coisas assim. Então, eu acho que está muito fraco o humor na televisão, muito ruim mesmo, muito, é uma pena. E está ruim porque querem que seja ruim. Se eles quisessem melhorar, a Globo, quando quer fazer uma coisa boa, não é imbatível no mundo. Faz mesmo. Não vê o Alto da Compadecida? Coisa linda, né? A obra do Ariano Suassuna, dirigida pelo Guel Arraes, com aquele figurino, com aquela iluminação. Mais uma pergunta. Boa noite, João Cláudio. Eu sou Érica Lima. Gostaria que você falasse mais um pouco sobre as suas apresentações, os seus shows, como é que é produzido, você escolhe o tema, como é? Eu sou muito centralizador e minha produção é muito pobre. Então eu escrevo, dirijo, faço o cartaz, dou toques na redação, na iluminação, na produção, vou atrás do patrocínio e quando não tem público eu desço para aplaudir. Mas o tema sou eu que escolho, sim. Mas o meu humor é muito construído, eu não conto a piada, eu escrevo coisas da realidade que são baseadas na piada. Uma cidade do interior, vou visitar, conheço e vou criando. Chego num hotelzinho pequeno, aí peço uma sopa, a mulher traz a sopa está com cheio de baigon. A mulher diz: não sei entender, se vem com barata, reclama. Aquele episódio eu inventei, mas eu parti da matéria-prima que foi a sopa, a mulher e tal. Então é um humor autoral. Você colocou uma homenagem a Chico Lopes, né? O Caetano Veloso fez um disco chamado Fina Estampa, não foi? Onde ele cantava clássicos latinos. Aí eu fiz o Fina Estopa, com aqueles arranjos bem sofisticados de Jack Marolembaum. Aí eu fazia: garçom, aqui nessa mesa de bar, alô, Eliane, me atenda pelo telefone, quem tá falando? Chico Lopes, o novo astro lá de Mossoró, que eu tô louco pra te conhecer, que eu tô apaixonado pela tua voz, fica no meu coração essa certeza de sermos um sóis. Se eu chegar num bar pra beber e não tiver o seu LP, nesse bar eu não beberei, que eu sou seu fã, eu sou seu admirado, eu sou seu fã, eu sou seu fã, eu sou seu fã. Beleza.